Alô, bom dia! 1º de janeiro de 2021, você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, no primeiro dia do ano. Benza a Deus, como dizia minha avó, benza a Deus. Pois é, meus amigos, a matéria hoje é pesada porque envolve uma pessoa de peso, Angela Merkel, é só uma brincadeirinha. Mas a pergunta que fica é a seguinte: quem é mais nocivo ou perigoso? Um homem mau ou uma mulher ruim? Tanto faz, é a mesma coisa. Os dois podem fazer muito mal ao lar que vivem. Vejam o caso da Alemanha, por exemplo, governada por Angela Merkel há, sabe-se lá, 17, 18 anos. A mulher que mais tempo permaneceu no poder, provavelmente, não tenho certeza, mas parece que é Merkel. E olhem o que aconteceu. Merkel conseguiu levar o Islã para a Europa, a Rússia para a Europa, depois de assinar o acordo do Nord Stream 2, um acordo exclusivo com um gás que sai de São Petersburgo e vai direto para a Alemanha, tornando esta dependente absoluta dos russos. A coisa ainda não está pronta. Os Estados Unidos impediram, da forma que puderam, esta dependência total. Mas, ao que tudo indica, será concluída, quem sabe até no final deste ano. E de quebra, Angela Merkel conseguiu agora levar a China para o velho continente. Ela colocou lá, a globalista, colocou lá os outros dois grandes atores pela hegemonia mundial: o Islã e o comunismo. Legal, não? Pois é. Um grupo sem fins lucrativos, sediado em Genebra, UN Watch, que dedica-se exclusivamente a colocar a lupa crítica sobre a ONU e suas decisões globais, trouxe uma matéria que é tratada hoje no Gatestone Institute, falando como foram os últimos 2 anos da ONU, tendo a Alemanha como convidada ao Conselho de Segurança. Pois é, a Alemanha não é permanente no Conselho de Segurança, mas pertenceu àquele conselho nesses últimos 2 anos. E vejam o que aconteceu segundo o UN Watch. Bem, a matéria, como disse, saiu no Gatestone. Um exame mais detalhado dos padrões de votação da Alemanha na ONU nos últimos anos revela um duplo padrão preocupante em uma série de questões, especialmente em direitos humanos, que o governo alemão afirma ser a pedra angular de sua política externa. Puxa, que bacana! Pois é, só que não é bem assim. O registro mostra que durante sua passagem pelo Conselho de Segurança da ONU, esses últimos 2 anos, a Alemanha votou por dezenas de resoluções, muitas das quais cheiram a antissemitismo, que destacaram Israel, que perseguiram, na verdade, Israel, a única democracia do Oriente Médio. A Alemanha, além disso, fez vista grossa quando vários violadores dos direitos humanos em série, incluindo China, Líbia, Mauritânia, Sudão e Venezuela, entre outros, foram eleitos para o Conselho de Direitos Humanos da ONU, o órgão máximo de direitos humanos no mundo. Em 2020, a Alemanha votou 13 vezes para condenar Israel, mas não conseguiu apresentar uma única resolução sobre a situação dos direitos humanos em Cuba, na China, na Arábia Saudita, na Turquia, no Paquistão, Venezuela e por aí vai. Ou em 175 outros países, segundo a UN Watch de Genebra, como disse. Embora quase todos os países da União Europeia apoiassem 13 das 17 resoluções da AGNU que destacavam Israel este ano, ou melhor, que colocavam Israel na alça de mira, falharam em apresentar sequer uma resolução para ativistas dos direitos humanos, as mulheres,
torturados e presos na Arábia Saudita, artistas dissidentes presos em Cuba, jornalistas jogados atrás das grades na Turquia, minorias religiosas atacadas no Paquistão e membros da oposição que foram perseguidos, melhor dizendo, na Venezuela, onde mais de 5 milhões de pessoas fugiram da repressão governamental, da fome e do colapso econômico, diz o UN Watch. Bem, por falar em Venezuela, a Venezuela começa hoje, o primeiro dia do ano, com mais de 350 dissidentes ou críticos do regime atrás das grades. Pois é, e aí, nesse caso, a Alemanha realmente nunca disse uma palavra sequer. Segue a matéria com um último tópico, diz o seguinte: a Alemanha seguiu uma política semelhante de aprovação de resoluções contra Israel, na ONU em 2018, 2017 e 2016. Agora, quando votou por uma resolução especialmente vergonhosa da ONU, foi copatrocinada pelo Grupo de Estados Árabes e a delegação palestina, que destacou Israel como o único violador mundial de saúde mental, física e ambiental. Vejam vocês, Israel que exporta sua tecnologia quase que gratuitamente nessa área, na área de medicina principalmente. Pois é, essa é a Alemanha de Angela Merkel. Mas a minha definição inicial é ainda mais forte. Ela conseguiu, sim, fazer com que todos os grandes atores que lutam pela hegemonia tivessem livre entrada na Europa. Agora, por exemplo, com a assinatura de um bloco econômico entre a Europa, a União Europeia e a China, a coisa se concretizou. Então, repito, estão lá na Europa por conta do forte trabalho por mais de 10 anos de Angela Merkel, o Islã, via Irã e Turquia, principalmente, a China e a Rússia. Sobre o Islã, é preciso dizer o seguinte: a Alemanha foi a maior crítica de Donald Trump entre os fortes países da Europa e recusou-se até onde pôde a colocar dinheiro do próprio bolso na sua defesa, ou seja, na OTAN. Por outro lado, mandava dinheiro para o Irã, enquanto este sofria sanções por desejar ardentemente ter só algumas bombinhas atômicas. Mas não foi só isso. A Alemanha forneceu tecnologia e grandes aparelhos, por assim dizer, para a modernização das centrífugas iranianas. A Alemanha vendeu, quando não podia, grandes aparelhos, máquinas e assim por diante, para o Irã, quando não podia, quando esse estava, sim, sob embargo econômico, embargo comercial e militar, para a área militar. A Alemanha fez de tudo para que o Irã se erguesse rapidamente e se tornasse hoje a grande ameaça no Oriente Médio. Só que tem um detalhe: o Irã, que odeia, e não esconde isso de ninguém, odeia Israel com todas as forças, odeia também a Europa. E odeia também este que lhe deu a mão nos últimos anos, o Estado alemão. Só que o Irã, como tem um olho voltado para o Oriente Médio, ou melhor, para Israel, em primeiro lugar, não deixou muito claro o que fará com a Europa. Por enquanto, estão apenas enviando os seus agentes, por assim dizer. Mas amanhã depois, certamente, tudo o que plantou Angela Merkel nesses últimos anos será colhido pela população, por uma população basicamente anestesiada. Porque este é outro detalhe interessante dessa história. Os alemães, tão cultos quanto os franceses, não perceberam nada do que vinha sendo
cozido ou cozinhado nos bastidores políticos nesses últimos 10 anos. E só agora alguns começam a perceber que o jogo era bruto. Sim, mas muito por conta do fator econômico, por causa dos lockdowns e assim por diante. A Alemanha, assim como Itália e França, fez de tudo para enfraquecer o cidadão, o patrício, o cidadão nacional, e dar vida boa para quem quisesse ocupar o continente. Desde que, claro, fosse islâmico, porque nós aqui, por exemplo, descendentes de europeus, não temos a facilidade de simplesmente chegar na Europa e ganhar uma bolsa de incentivo de 2.000 euros. Não! Os europeus daqui são mais discriminados do que os europeus de lá. Bem, isso sempre foi assim. Mas, enfim, os muçulmanos não. Isso é uma verdade. Eles sempre tiveram, desde que começou a onda globalista de abertura de fronteiras, vida fácil na Europa. E agora, com os sucessivos lockdowns, a coisa ainda se agravou para o europeu. Esse está na fila de ajuda por um prato de comida ou então uma peça de roupa. Pois é, agora, quem sabe, alguns estejam acordando, mas já estamos em 21, vejam vocês. Quem sabe agora já não haja mais tempo para uma reação, infelizmente. Por enquanto é isso. Até depois, se Deus quiser. Feliz Ano Novo a todos.